ele não é seu proprietário. Você está na mão do penhorista. Um exemplo. Você está apertado, endividado. O que eu não aconselho a ninguém a fazer: emprestar dinheiro de agiota para pagar outra dívida que você já deve. Porque se você não está dando conta de pagar a sua dívida normal, como que você vai pagar o agiota? Se você pega R$1.000 do agiota emprestado, você vai pagar 10 mil no fim. Não é vantagem. E o agiota, ele nunca perde. Porque ele só te empresta se você tiver algo para dar em garantia. Então, o penhorista é o agiota. Você vai, você empresta o dinheiro, você deixa os documentos do carro, os documentos da casa com garantia, e naquele prazo exato que você combinou com ele, se você não devolve o que você emprestou, você perde aquele bem que você deixou lá como garantia para que ele pudesse te emprestar o dinheiro. Então não há vantagem. E a primeira redenção que houve foi lá no Jardim do Éden. E o primeiro redentor foi o próprio Deus. Quando Adão em desobediência a Deus, ao que Deus tinha dito a ele, ele cai em desgraça e ele torna-se uma propriedade de Satanás. Não só ele, mas a Eva também. E eles não tinham como pagar a sua própria redenção. Eles não tinham nada, eles não possuíam nada. Aí Deus então entra em cena para redimir seu filho caído, a sua filha caída. Só que, para redimir Eva e Adão, Adão poderia ter redimido a Eva, porque quem havia perdido a Eva foi Adão e não Deus. Mas Adão não tinha com que pagar. Adão não tinha com que pagar. Aí então Deus entra em cena para redimir os seus filhos. Então ele mata o cordeiro. E ele substitui aquela roupagem humana que Adão tinha criado e coloca em Adão uma roupagem real, que era o couro do cordeiro, jorrando sangue sobre Adão.
Então ali estava redentor e redenção. E Adão não era redentor. Nenhum ser humano pode ser redentor. Nenhum ser humano. O único que pode redimir o homem caído, a mulher caída, é Deus. Fala-se, prega tanto sobre a redenção de Ruth, mas coisa não encaixa da forma que muitos pregadores pregam. Porque Boaz não redimiu a Ruth. Ele nem sabia que a Ruth existia. A Ruth entrou no seu país pela janela, por alguns favores que ela tinha feito para a velha sogra. Então, quando a sua sogra se viu obrigada a retornar ao seu povo, ao seu país, à sua gente, então ela leva a Ruth com ela. Agora, para redimir a Noemi, Boaz teve que pagar o preço. Só que em contrapartida, ele ganha como presente a Ruth. A Ruth veio de presente. Na realidade, quando o marido de Noemi abandonou a Palestina, terra da onde Deus tinha colocado ele, por causa da seca, por causa da fome, e ele mudou para o país de Moabe. Foi trabalhar de empregado nas lavouras, nas fazendas, nas fábricas de Boaz, lá no país de Boaz, junto com os moabitas. E isto lhe custou um preço. A desobediência do marido de Noemi teve consequência. Porque além deles ir trabalhar como escravo para os moabitas, a morte avassalou o seu lar, sua família. Primeiro matou o marido de Noemi. Ela fica viúva. Mas ela ainda estava protegida por 2 filhos e 2 noras. Aí passa-se 10 anos. Morrem os 2 filhos de Noemi. Já havia morrido o marido, agora morreu os 2 filhos. O marido de Ruth e o marido de Orfa. Agora, como se não bastasse ela ficar viúva, sofrendo,
ela tinha que carregar 2 noras nas costas. É o ditado que nós usamos hoje. Só que um dia ela leu os jornais, as revistas, a internet, e ela ficou sabendo da notícia que a Palestina estava tendo fartura, que o seu povo estava tendo fartura. Aí ela decide voltar para a sua terra, para o seu povo. Abandonar o país estrangeiro, o povo estrangeiro, os costumes estrangeiros e voltar para o seu povo, para o seu país. Só que o prejuízo já tinha sido grande. Ela já tinha visto a morte avassalar o seu lar, matar o seu marido e matar os seus filhos. Então ela reúne com as 2 noras, chama as 2 noras, senta com elas, quem sabe no café da manhã, e diz para elas: escuta aqui, meninas, eu estou velha, cansada, sem dinheiro, sem fazenda, sem nada. Eu não posso ajudar vocês em mais nada, a não ser ter uma velhice, mas coma tranquila e morrer. Mas vocês são novas, vocês ainda poderão se casar, ter marido, construir uma nova família, ter filhos. Falou: o negócio é o seguinte, eu não quero mais ser um peso para vocês. Então vocês voltem para a casa dos seus pais. Procura um homem honesto, sincero, direito, cristão e case-se com ele. E eu vou para o meu povo. Ruth e Orfa não era judia, era gentia. Mas Noemi era judia, ela tinha que voltar para o seu povo. Se um judeu morrer fora da Palestina, ele é um apóstata. Ele não pode morrer fora da Palestina. E mesmo que ele venha morrer fora da Palestina, seus ossos têm que ser enterrados na Palestina. Foi por isso que Abraão enterrou Sara na Palestina. O próprio Abraão foi enterrado na Palestina. Jó foi o primeiro a ser enterrado na Palestina. Jacó, José, todos eles foram enterrados na Palestina. Quando Israel volta do Egito para a Palestina, eles trazem os ossos de José em um caixão, numa caixa, para enterrar na Palestina. O irmão Brana veio e disse: vocês sabem por quê eles exigiam que fosse enterrado na Palestina? O irmão Brana disse: é porque a primeira ressurreição se dará na Palestina. Não é Israel, não é em Roma, não é em Jerusalém, não é nos Estados Unidos, não é no Brasil, não. Na Palestina. E ela então insistentemente lutou, aconselhou as 2 moças a voltarem para o povo dela. A órfã se sentiu livre. Você quer descobrir o tipo de amigo, parente que você tem? O tipo de irmão que tem na igreja? Dê liberdade para eles escolher o que eles querem ser. Eles vão embora. Enquanto você fica segurando eles, amarrando eles,
dando cargo para eles. Olá, Aurélia, Deus te abençoe. Aura Verson, Deus abençoe também, irmã Vera Floriano. Pronto, você pediu, eu estou falando. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo em seu coração. Então você quer testar a pessoa, saber com que tipo de pessoa você está lutando, lidando, dê liberdade a ela. Tem mulher que ela não larga o marido porque ela está em ela está acorrentada. Ela não tem liberdade. Não tem liberdade de falar, de expressar, de atuar, de trabalhar, de fazer nada. Filhos que às vezes só estão com os pais porque não têm liberdade. O dia que eles têm liberdade, eles batem as asas e vão embora. Crente que só está na igreja porque está preso a favor, a cargo, a amizade. Mas dê liberdade para eles, você vai ver se eles não baterão asa e não vão embora. E então o que aconteceu? Ela diz: vocês voltem para os seus parentes, para os seus amigos, para as suas casas. E vai viver a vida de vocês. Vocês vão poder casar com outros jovens, plantar, colher, construir casas, ter filhos, ter as suas vidas normais. Eu não posso dar nada disso para vocês. Estou velha, cansada, já prestes a morrer. E órfã, ouvindo aquele apelo, aquele conselho da sogra, ela mais que depressa arrumou a sua trouxinha e voltou para os seus parentes. Para suas terras, para sua família. Mas a Ruth chegou e disse: olha, eu não conheço os seus parentes, não conheço a sua gente, não conheço os seus amigos. Mas mesmo assim eu prefiro estar com você. Onde você for, eu irei. Onde você estiver, estarei eu. Seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus. Onde morreres, também morrerei. Gratidão. E Noemi não conseguiu se livrar de Ruth tão fácil como ela se livrou de Orfa. A Orfa bateu asa e foi embora. Mas a Ruth ficou ali, ó, ajudando a vovó velha, a velha sogra, e voltou com ela para a Palestina. Mas ao voltar para sua terra, para a Palestina, Noemi dependia de ser redimida. E não era qualquer homem que pudesse redimir a Noemi. Não. Somente um parente de sangue poderia redimir a Noemi. Ruth não era parente de sangue de Boaz. Se eles fossem parente de sangue de Ruth, ele não poderia casar com a Ruth.
Mas como ele não era parente de sangue da Ruth, ele podia casar com a Ruth. Mas ele tinha que redimir a sogra, a velha Noemi. Nós não temos o sangue de Jesus, que é o nosso parente redentor. Foi quem nos redimiu. Nós somos gentis, Jesus é judeu. Mas ao redimir a igreja, a velha Noemi, quando ela volta para os seus parentes, para a sua casa, para o seu povo, ele nos ganhou como presente. Nós não precisamos matar Jesus, derramar o seu sangue para que ele nos redimisse. Não. Redenção e redentor. Redenção é o preço que se paga. Redentor é aquele que está pagando. Agora, a primeira redenção que houve na terra foi a redenção de Adão e Eva. Deus redimindo eles, matando um cordeiro para cobrir eles com aquele couro, minando sangue. Por quê? Satanás estava penhorado por Satanás. Adão e Eva estavam penhorados por Satanás. A segunda redenção não foi a de Noemi. A segunda redenção foi a de Jó. Porque Deus redimiu a Jó. O irmão Brenner nos diz, e agora no livro de Jó, estivemos bastante tempo em Gênesis, e pensei que seria uma mudança hoje, à noite, ir para o livro de Jó. Por algum momento, no capítulo 19 de Jó, começando com o versículo 25 e lendo o verso 21, inclusive, para uma leitura da Escritura muito bonita, muito apropriada, e eu amo ler sobre Jó. Profeta expressando, eu amo ler sobre Jó. Agora, Pai Celestial, venha até nós, tome a palavra e que o Espírito Santo distribua em cada coração nesta noite, tal como necessitamos. Que a glória seja tua, pois pedimos em nome de Jesus Cristo, o único que pode interpretar a palavra. Amém. Jó capítulo 19, 25, 26, 27. Pois eu sei
Jó dizendo, não foi ninguém que me falou. Não li livro algum, revista nenhuma. Eu sei. Eu gosto desse início. Você não gosta? Não é eu acho. Não é eu acho que sinto, espero. Espero que sim, mas eu sei. A certeza, meu Redentor vive. Meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Agora, quando Jesus morre, ele desce ao inferno, prega para aquelas almas em prisão e ressuscita Abraão e seu povo. Ele ressuscita também a Jó. Ali se cumpre o desejo do coração de Jó. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Quem ensinou a Jó? Quem deu um curso bíblico para Jó? Quem ensinou a Jó, explicou para Jó que havia um redentor, que havia uma redenção? Ninguém. O próprio Deus. Tem momentos, tem coisas que ou você aprende direto de Deus, ou você nunca aprenderá. Ninguém pode te ensinar. Ninguém pode te induzir. Ou você tem um encontro com Deus, ou você recebe diretamente de Deus, ou você aprende diretamente de Deus, ou você estará perdendo o seu tempo. Você dedica a sua vida, passa parte da sua vida, 90% da tua vida, aprendendo de um homem, tendo este homem como seu exemplo, tendo este homem como seu líder. E você descansa que você vai alcançar a redenção por causa deste homem. De repente este homem cai na desgraça. Se você não aprendeu com ele, você vai cair em descrença, em incredulidade, porque o homem caiu. Mas se você aprendeu de Deus, se você recebeu de Deus, mesmo que o homem caia, você segue o seu caminho. Aí você fala como Paulo falou: não aprendi de homem algum, mas diretamente do Senhor. Que bonito. Pedro, todos aqueles discípulos que vieram primeiro do que Paulo, vieram antes de Paulo, não podia chegar para Paulo e dizer que ele estava errado, corrigir Paulo, porque Paulo não aprendeu com eles. Paulo não estava copiando deles. Paulo recebeu diretamente do Senhor. E quando você aprende, recebe diretamente do Senhor, você não teme ameaça, você não teme pressão, você descansa naquilo que você aprendeu, porque você aprendeu de Deus. Boa tarde, amiga Céu. Irmã, Deus abençoe.
vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Nós temos que ter atitude e convicção. Nós não podemos cair porque o homem caiu. Nós não podemos errar porque o homem errou. Nós temos que estar firmado em Deus, e Deus não cai, Deus não erra. Agora, todo homem mortal na face da terra são passivos de erro, são passivos de cair, são passivos de queda. Agora, para um texto, eu quero tomar redentor e redenção, diz o profeta. E que o Senhor adicione suas bênçãos à leitura da sua palavra. Parágrafo 21 da mensagem Redenção e Redentor. O profeta continua. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes que Gênesis fosse escrito. Antes que Moisés viesse, escrevesse a história de Adão e Eva, a história do Jardim do Éden, a história do começo do mundo. O livro de Jó já tinha sido escrito. Antes de Moisés escrever o livro de Gênesis, dizem que já havia o livro de Jó, um grande príncipe. E através dele somos ensinados sobre as provas. E principalmente, em outro dia ali em cima, ou no outro dia, na última vez que eu estive na montanha, Wilson, e ouvindo um astrônomo dando sobre as diferentes estrelas e chamando-as pelo nome, dando nome às estrelas, os astrólogos. Jó as nomeou aqui na Bíblia muito tempo atrás. Então, quando aqueles astrólogos, 3 magos, estavam lá na montanha, no deserto, à noite ele viu aquelas estrelas cruzando os céus. E eles deram nome àquelas estrelas. Eles só estavam dando nome àquelas estrelas porque eles já tinham lido que Jó tinha nomeado elas. Você sabe, o homem não sabia que havia caminho pelo ar, até certamente, e Jó sabia disso. O homem não sabia que havia caminho no ar, acima das estrelas, acima da nossa cabeça. Mas Jó sabia. Quando os aviões cruzam acima da nossa cabeça,
a 3, 4, 5, 6 mil pés a altura, eles têm um mapa e eles têm um caminho pelo qual eles devem caminhar. Porque senão seria acidente e mais acidente. E você não vê eles acidentando, um chocando com o outro. Por quê? Eles têm caminho para traçar, para fazer. Eles têm um mapa, eles têm diagnóstico. Eles têm uma inteligência que mostra para eles os caminhos livres para eles passarem, para não chocar um com o outro. No tempo de Jó não havia avião. Jó talvez nunca viu um avião na sua vida. Mas ele sabia que lá em cima ia haver caminho e ia haver veículos cruzando este caminho, por estes caminhos. Agora, recentemente, nós ouvimos pelos noticiários daquele maior milionário que existe sobre a face da terra e hoje. Ele não é americano, mas ele vive nos Estados Unidos. Mas ele é da América do Sul. E ele está projetando construir uma cidade acima das nuvens, acima das estrelas, e levar 1 milhão de habitantes para esta cidade. Levar carro, tecnologia, televisão, internet. Você vai lá para Isaías 14, 12. De onde vem Satanás? Estrela da manhã. E ele disse: eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus. Estabelecerei o meu trono acima das estrelas de Deus. O que é estrela? Mensageiro. E o sonho dele é construir uma cidade acima das galáxias, acima das estrelas, das nuvens. Irá conseguir? Eu não sei. Vai conseguir também? Eu não sei. Desafiando a própria natureza, desafiando o próprio Deus. Nós sabemos que nós temos uma cidade, a Nova Jerusalém. Nós sabemos disso. Isaías nos falou dela. Isaías 65, 17. João falou dela em Apocalipse 21. Mas ela estará aqui na terra, ela não está lá em cima, ela estará na terra. Você sabe, o homem não sabe que havia caminho pelo ar, até recentemente. E Jó sabia disso muito tempo atrás. Você sabe, a ciência descobriu há menos de 20 anos que você tem pele nos dentes. Que nós temos pele nos dentes. Mas Jó soube disso há 6.000 anos. Com certeza ele sabia
tudo que a ciência está descobrindo hoje. Jó já sabia lá no seu tempo, lá nos seus dias. Muitas coisas, muitos livros, muito bonito. É um bom livro sobre redenção. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um copo de vidro, uma caneca de estimação. Aí você pega e fala, isso aqui eu guardo desde quando eu era criança. A minha mãe me deu e eu guardo de lembrança. E aquilo fica 10, 20, 30 anos lá no armário guardado. E às vezes você gosta, você ama, você só toma água, café, chá naquela caneca, porque é a lembrança da mamãe e do papai. Mas um dia você arruma uma faxineira para faxinar a sua casa, limpar a sua casa, cuidar da sua casa. Às vezes por causa da sua saúde, da debilidade da sua saúde. Aí de repente você percebe que a faxineira, a zeladeira, jogou seu copo no lixo, no latão de lixo. E ela colocou um outro copo novo lá no lugar. Aí você vai procurar o seu copo, você não acha. Você não encontra. Aí você pergunta para ela, onde está aquele copo, aquela caneca antiga que tinha aqui? Ela vira para você e fala, eu joguei no latão de lixo. O seu amor é tão grande por aquela caneca, por aquele objeto, por aquele copo, que você vai lá fuçar no latão de lixo, encontra a sua velha caneca, você retira ela e traz. Aí você pega sabão, escova, lava, depois você ferve a água, desinfeta ela e coloca ela lá no cantinho dela novamente. Isto é redenção. Deus nos redimiu assim. Satanás nos colocou no ladrão de lixo do hospital, da cadeia, da prisão, das drogas, dos crimes, dos roubos. Aí Deus foi lá e nos redimiu, nos tirou do latão de lixo e nos lavou. Nos lavou pela água do batismo, nos desinfetou com seu sangue e nos colocou na sua prateleira novamente. A faxineira não pode falar nada, a zeladeira não pode falar nada, não é dela, é sua. Parágrafo 22. Eu gosto da palavra redenção, diz o irmão Branco. Eu gosto da palavra redenção. Redimir significa ser trazido de volta. É o que você fez com a sua caneca, com seu copo, com seu caldeirão velho. Resgatado. Disse nesta manhã aos homens de negócio cristãos discordando sobre reconciliação, redenção significa que o diabo colocou você na casa de penhor. E Jesus veio e tirou você de lá. Isso é certo.
Você foi no agiota, pegou o dinheiro do agiota emprestado, você deixou os documentos do seu carro como garantia. Agora o que você fez? Você trabalhou, conseguiu, com sacrifício, com luta. Você conseguiu o dinheiro que você pegou emprestado do agiota. Aí você chega e bate no portão. Ele sai para te atender? Pois não. Ele já estava até procurando comprador para vender o seu carro que você deixou o documento com ele. Para lucrar sobre você. Vender a sua filha para prostituição, para assassino, criminoso, drogado. Vender o seu filho. Mas você chega com dinheiro e diz, está aqui o seu dinheiro. Devolva os documentos do meu carro. Devolva os documentos da minha casa. Isto é redenção. Mas muitas das vezes nós queremos redimir os nossos filhos, mas não temos com que pagar. Não temos oração, não temos jejum, não ouvimos a palavra, não lemos a palavra, não cremos na palavra, não vamos no culto, não vamos na igreja. Então não tem com que nós pagarmos. Você não terá nada de mão beijada. Aí quando nós não temos com que pagar para redimir nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nosso pai, nossa mãe, aí nós conformamos. Um pai cristão, uma mãe cristã, jamais ela vai sentar no banco da igreja feliz, cantar, orar, louvar, agradecer a Deus, glorificar a Deus, sabendo que o seu filho, a sua filha está lá no mundo. A sua alma não tem prazer. O seu espírito não tem prazer, não se alegra. Uma pessoa que passa na porta de uma igreja, a hora que está louvando, adorando a Deus, apenas dá uma olhada e vai embora e não tem coragem de entrar. Esta pessoa nunca foi e nunca será redimida. Ainda tem aqueles que passam, não entra, não assiste, não ouve e ainda zomba, critica. É uma órfã, não é uma Ruth. Eu amo a natureza, disse o Mombrana. Eu amo a natureza. E eu ouvi uma vez uma pequena história de um homem que pegou um corvo em uma armadilha e ele o prendeu para espantar o resto dos corvos. Ele pulava para cima e para baixo. Bem, o pobre corvo ficou ali e pulava para cima e para baixo, e o fazendeiro não o alimentou. O diabo não te alimenta, não deixa você alimentar quando ele te acorrenta. E se você nunca conseguir que alguém vai lá
Chegue ali, repeta as correntes de Satanás, solta o cadeado de Satanás e te liberta. Você vai ficar preso para sempre. Mas é hora de gritar, é hora de pedir socorro, é hora de clamar. Quem sabe parece um coração bondoso para arrebentar as correntes, as cadeias e te soltar. E o fazendeiro não o alimentou, nem nada. E ele ficou tão fraco que não conseguia suportar mais. Se você está dentro da igreja, ouvindo a palavra, cantando, orando, tendo companheirismo com seus irmãos, e você se sente fraco, saia da igreja então para você ver. Saia. Aí todo tipo de caruncho, rato, morcego, formiga, escorpião, barata, vai te roer. Sai. Se você vai embora, quer parar porque a igreja é ruim, o pastor é ruim, os irmãos é ruim, você não consegue nem orar na cara dos irmãos, saia. Sai da igreja e você vai ver o que você vai enfrentar. Aí você vai enfrentar o diabo cara a cara. Então um dia um bom homem passou por ali e viu o velho corvo tão fraco e magro. Ele então soltou e todos os corvos voaram gritando: vamos voar, vamos, corvo John, o inverno está chegando, vamos para o sul, vamos para o sul. Fuja desse clima frio que está vindo. Mas sabe de uma coisa? O velho corvo esteve preso por tanto tempo que ele pensou que estava preso. O homem passou, soltou o corvo, mas ele não tinha noção do que era liberdade. O evangelista passou, o apóstolo passou, o mestre passou, soltou o cadeado, soltou o corvo, mas ele não tem noção do que é ser liberdade, do que é estar solto. Ele ainda pensa, ele ainda imagina que está amarrado. Ele não sabia que alguém o havia redimido. Redenção e redentor. E é dessa maneira que muitas pessoas estão hoje à noite, amigos. Neste exato momento, pessoas estão me ouvindo, estão amarradas, estão presas, estão acorrentadas. E o Espírito Santo chega, te solta, quebra a corrente,
as amarra e te solta, mas você não se dá conta que você está solto. Oh, não, aqui eu canto no coral, aqui eu canto no conjunto, aqui eu toco no coral, aqui eu toco no conjunto, aqui eu trabalho de diácono, aqui eu prego em vez em quando. Pare com isto. Isto não é liberdade. O irmão Branham disse, se fosse assim, todos os músicos e todos os cantores de Hollywood estariam no milênio. Se fosse assim, todos os pregadores estariam no rapto e não estão. Não é o fato de ser um pregador que me coloca eu, você no rapto. Não. Quem vai te colocar, quem vai me colocar, quem vai nos colocar no rapto é se nós formos redimidos, e tivemos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes que o mundo existisse. Ó, a igreja fulana de tal salvou 10.000 pessoas este ano. Mentira! Igreja nenhuma salva ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. Você só estará lá no milênio se você foi redimido por Cristo, comprado por Cristo, e o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Caso contrário, você está perdendo o seu tempo. Você está brincando de crente, de igreja. Você esteve em pecado por tanto tempo, servindo ao inimigo de tal forma que você pensa que ainda está preso. Você se mergulhou, se afundou, se atolou tanto no atoleiro do pecado, que mesmo Jesus vindo, te soltando, te libertando, você ainda pensa que está preso. Aí depois você quer cantar, né? Dou adeus a este mundo e vou embora. Vai embora para onde? Para o próximo tabernáculo? Para a próxima igreja? Vou sair da Assembleia, vou para a congregação? Vou sair da congregação, vou para Testemunho de Jeová? Ah, eu vou sair dessa aqui porque essa aqui cobra dízimo. Eu vou para aquela que não cobra dízimo. Lá eles não cobram dízimo, mas arranca até o seu couro. Não existe uma igreja no mundo que quer você lá se não for interessado no seu dinheiro. Não existe. Seja ela qual for. Quando na verdade está solto, você só tem que ter o senso de que você está solto, você está liberto, você está livre. Ó, mas o pastor fulano de tal falou que vocês são ismo. É porque ele quer manter você preso na gaiola dele. Então ele tem que falar que o outro é ismo mesmo. O irmão Brana fala daqueles dois fazendeiros. Como que o irmão Brana gostava de pegar a natureza para poder expressar o que estava dentro do coração dele. E aqueles dois fazendeiros criavam gado. Que um fazendeiro era mais rico do que o outro, era milionário. O outro era mais pobre. Mas o fazendeiro pobre, tudo que ele fazia era para comprar fêmur de verdade, original, verdadeiro, puro, para tratar dos seus bezerrinhos, das suas vacas. O milionário não tinha muito dinheiro, mas
Ele não queria gastar com seu rebanho. Ele não queria gastar com seus rebanhos. Ele dava qualquer tipo de comida para o seu rebanho. Enquanto que o outro era pobre, mas ele fazia das tripas ao coração para dar o melhor fêmea, o melhor alimento para a sua vaquinha. A irmã Brana disse: um belo dia nasceu-se os bezerros. De ambas, o bezerro da vaca do milionário, do fazendeiro rico, e o bezerro da vaca do fazendeiro pobre. Mas como a vaca do pobre se alimentava de um verdadeiro fêmea original, de qualidade, o bezerrinho nasceu forte, bonito. E da vaca do fazendeiro milionário, que só dava palha, rastolho, grama para a vaquinha dele, o bezerrinho nasceu racrítico, magrelo, tropeçando nas pernas. Aí o bezerrinho do fazendeiro pobre corria no meio do pasto, corria para lá, corria para cá e dava cambalhota, vinha, batia, socava a cabeça na mãe, querendo brincar, aquele fogo, aquela coisa toda. E o bezerrinho da vaca do ricaço, do milionário, a única coisa que ele fazia, ele punhava a cabecinha em cima da cerca e falava lá: olha lá o fanático. Olha aquele fanático lá, fica pulando, gritando, correndo para baixo e para cima. Mas ele não fazia porque ele não aguentava. Fraco, racrítico, anêmico. Se ele fosse pular igual o outro, o caipira, ele caía, quebrava as pernas, morria de tão fraco. Olha aquele grupo lá do ismo, mas olha como que eles estão fortes. Olha como que eles pulam, olha como que eles glorificam, olha como que eles cantam, olha. Olha para o seu rebanho. 20 minutos de pregação, estão todo mundo debruçado em cima do banco, dormindo. Não tem força nem para dar um glórias a Deus, um aleluia. Estão mortos. O tipo de alimento que você está comendo. O homem não sabe fazer outra coisa a não ser subir lá no púlpito e ficar rezando o catecismo. Vamos ler a mensagem, a ordem da igreja, parágrafo. E fica lendo parágrafo por parágrafo. Nós aqui respeitamos a leitura da mensagem. As pessoas dormindo em cima do banco e o homem lá fazendo uma leitura, parágrafo por parágrafo. Lê 100 parágrafos no culto. Aí depois o diácono tem que estar no banco acordando as pessoas porque estão dormindo. Não tem vida. Você lê a mensagem, você estuda a mensagem, mas chega uma hora que você não precisa estar lendo. Ela está impregnada na sua alma. Você abre a boca, você fala ela. Você canta, você fala ela. Você prega, você fala ela. Porque ela está impregnada na sua alma. Tira o livro, tira a mensagem na mão dele. Ele não sabe nem aonde está escrito Malaquias na Bíblia dele. Apocalipse na Bíblia dele. Gênesis na Bíblia dele. Ó, aqui nós não temos pregador. Aqui nós só ouvimos a voz do irmão Brana. Ah, é? Fica lá 2 horas ouvindo a voz do irmão Brana. Depois que termina, você pergunta para o diácono, mesmo para qualquer um, o chefe ali do grupo, o que o irmão Brana falou no áudio, eles não sabem.
entra no ouvido e sai no outro. Parágrafo 23. E é desta maneira que muitas pessoas estão hoje à noite, amigos. Mortos, dormindo, anêmico, pálido, com a barriga cheia de verme. E você não pode dar um biotônico para ele. Você não pode dar uma vitamina para ele. Porque em vez de você curar ele, você vai matar, ele vai morrer. Seu corpo não aguenta. O que faz aqui, Elias? Preguiçoso. Covarde. Ah, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Não, Elias. Não é só você não, Elias. Você não é o único por quem eu me importo, não, Elias. Ainda tem mais 7.000 lá embaixo, ó, que não dobraram os seus joelhos. Estão lá esperando um pregador. Estão lá esperando você ir lá pregar para eles, seu covarde. Olha, eu não posso pregar essas coisas, porque senão os pastores do companheirismo não me aceitam. Os pastores do seu companheirismo não vai levar o seu grupo no arrebatamento, não. Quem vai levar o seu grupo no arrebatamento é você e a palavra que você prega para eles. Cada pastor dará conta do seu grupo no arrebatamento. Cada pastor. Você esteve em pecado por tanto tempo, servindo ao inimigo de tal forma que você pensa que ainda está preso. Preso no tabernáculo tal, no tabernáculo tal, no tabernáculo tal, na igreja tal, na igreja tal. Acorrentado. Não pode nem visitar a mamãe, porque a mamãe é de outro tabernáculo. Não pode nem visitar o irmão, o papai, o sogro, a sogra, porque eles congregam em outro tabernáculo e nós não podemos nos misturar, porque o pastor falou que nós não podemos misturar. Quando na verdade está solto. Jesus veio, nos soltou, nos libertou, nos deu liberdade. Nós podemos correr, andar, pular, gritar, porque somos livres. Ainda queremos cantar louvores, sou livre. Livre sou. Me livre de como? Sou livre, mas não posso ir onde eu quero. Não posso fazer o que eu quero. Como que eu sou livre? Vamos ao Calvário nesta noite. Saia das coisas do mundo. Oh, ele é maravilhoso saber que estamos livres. É maravilhoso saber que estamos livres. Não estamos numa escravidão, acorrentados. O grupo de escravos que Mombrana fala, todo mundo trabalhando na enxada, no machado, no enxadão. E os capatazes com os chicotes na mão. Parou um segundo chicote. Não pode parar. Nem para comer, nem para beber água. Até que chega o jubileu. Quando chega o dia do jubileu, a buzina toca. A corneta toca. E quando o escravo ouve o sonido da buzina, da corneta, da trombeta,
Ele joga a enxada fora, joga o enxadão, o machado, a foice, joga fora e sai correndo. Livre, livre, livre. E o patrão não pode fazer nada. Os jagunços não podem fazer nada. É contra a lei. É jubileu. Mas ainda aqueles que falam, eu não posso. O pastor não vai gostar. Eu não posso sair do companheirismo, de tal companheirismo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Enquanto que os outros estão pulando, correndo, estrada fora. Liberdade, liberdade, liberdade. Livra-se do homem. Livra-se do velho sistema. Deixa o pastor ficar sabendo que você foi no outro tabernáculo que não prega o que ele prega. Ele te corta da ceia. Ele te corta do cargo de cantar. Ele te corta do cargo de tocar. Eu não estou contando história. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu experimentei isso na minha pele. Você perde os privilégios. Perde o privilégio de tocar, de cantar, de pregar na igreja, porque você desviou de algum pensamentozinho deles. Você enxergou que eles não conseguiram enxergar. E não vão enxergar. Estão cegos. E cego guiando cego, ambos cairão no buraco. Perdi muito privilégio. Muitos púlpitos que eu subia e pregava hoje, eu não posso subir mais. Sou rejeitado. Sou excluído. Porque não levanto a mesma bandeira que eles levantam. Então eu não posso tomar os seus púlpitos, eu não posso subir nos seus púlpitos, eu não posso pregar nos seus púlpitos. Mas o irmão Brana fala na mensagem que o púlpito do evangelista é o mundo. O evangelista não tem um púlpito de tijolo, de pedra, de pérola lá para ele subir segunda, terça, quarta, quinta, ficar lá pulando, pregando, não. O púlpito dele é o mundo. Hoje eu prego para o mundo inteiro. Hoje eu tenho mais de 60 mil pessoas que me ouvem. Não são minhas ovelhas, não me dão dízimo, nem nunca vi, nunca vou ver, nunca vou abraçar. Porque eu tenho gente no mundo inteiro que me acompanha e que me ouve. E não interessa para mim aonde ele vai congregar, com quem ele vai congregar. É meu irmão, é meu amigo. E se quiser ouvir esta voz cansada, sem muita sabedoria, sem muita instrução, Deus te abençoe. Eu te amo e você, meu irmão. Aí você chega na igreja, tá todo mundo te olhando de rabo de olho. Ó quem tá aí, ó quem tá aí, ó quem chegou aí, ó quem chegou aí. Aquele que o filho libertou, não é aquele que o pastor libertou, não. Que o diácono libertou, que o evangelista libertou, não. Aquele que o filho libertou, verdadeiramente é livre. E você foi liberto no Calvário. Quando Jesus pagou todo o preço a Deus, Ele te redimiu, Ele te comprou. Ô Pai, quando Ele sofreu em carne e morreu, e pagou o preço da sua redenção, Boaz não pagou por Ruth, ele pagou por Noemi e ganhou a Ruth de presente. Para que você pudesse ser redimido de volta a Deus.
Muitos de vocês conhecem a história da redenção na Bíblia. Muitos de vocês, estudiosos aqui, estudantes, ministros, professores, e muitas vezes pequenas donas de casa, que não são professoras, realmente não são pregadoras, não são pregadores. Leiam a Bíblia como plano de redenção de Deus. Leia a Bíblia como plano de redenção de Deus. O seu plano de redenção é a Bíblia. O seu caminho para voltar para casa, para o lar, é a Bíblia. Irmão Brana, sou muito nervoso, isso, aquilo. O que eu faço, irmão Brana? Leiam a Bíblia e ora. Leiam a Bíblia e ore. Eu costumava cantar quando eu estava em meu tabernáculo, contar uma história falando sobre redenção. Sobre a lei da redenção. Ela se encontra em Êxodo, claro, e Levítico, a lei levítica. Então eu dizia, se uma velha mãe égua desse à luz a um pequeno mulo, enquanto ele nascia, se suas orelhas fossem caídas. Agora, este era um mulo ruim. Para começar, se ele nascesse com as suas orelhinhas caídas, este era um filhotinho mau, ruim, sem futuro. Ele tinha os olhos cruzados, pernas tortas, sua cauda comprida. Que aparência horrível. Que aparência horrível desse mulinho. Se a mãe pudesse olhar para o pequeno companheiro e ele pudesse ver a si mesmo, ele diria: oh, eles nunca vão me alimentar. Sou tão estranho, tão esquisito, que eles nunca vão me alimentar. Diria. Assim que o dono vier e me encontrar, eles provavelmente vão me matar. Porque não tem valor, ninguém compra, ninguém quer. Porque eu não valo a pena ser alimentado. Bem, é mais ou menos desta maneira que nós, pecadores, somos. É mais ou menos desta maneira que nós, pecadores, somos. Você sabia disso? Pergunta o irmão Brana. Você sabia disso? Não muito dignos do reino de Deus. Ninguém era digno do reino de Deus. Eu não era digno do reino de Deus. Criado sem pai, sem mãe, e aqueles que me criaram não sabem nem o que é Deus. Mas mesmo assim, dentro daquela família, inimigas de Deus, inimigos de Deus, Deus foi lá e me comprou, me redimiu, me resgatou. O único na família que eu conheço até hoje, tanto da família biológica quanto da família de criação.
O único que teve a redenção, que foi redimido, foi salvo, foi comprado. O único que crê no Senhor Jesus Cristo entre a vida e a morte sou eu. O resto ninguém crê. Eles têm as suas religião, eles têm as suas facções religiosas, mas não crê no Senhor Jesus Cristo. O único entre as duas famílias, tanto a biológica como a família de criação. E eu tentei com tudo ganhar todo mundo, só foi decepção. Nem na minha casa passear eles vêm, por causa da minha fé. Porque eu sou esquisito, sou diferente, não misturo, não me apadrinho, mas eu os respeito e os amo. Quer o que eu como, venha comer comigo. Não quer, eu não posso enfiar na sua garganta na marra. Mas você sabe, a minha mãe de criação, meu pai de criação, tinha um tabernáculo, a igreja da mensagem, na porta da casa deles. Era só cruzar a rua. Era 20 metros, era cruzar a rua e entrar dentro da igreja. Mais de 40 anos na porta da casa deles. Morreram sem entrar na igreja para assistir um culto. Tinha culto 3 vezes por semana. Nunca entraram. Nenhum deles. Nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, nem os cunhados, nem as cunhadas, nem o sobrinho. Ninguém nunca entraram. Se aquela velha mãe entendesse e pudesse falar para seu pequeno mulo, ela diria: mas espera um minuto, filho. Você nasceu sob o direito de primogenitura. Você é o mais velho. Você é o meu primeiro. Você nasceu sob uma primogenitura. E só porque você nasceu desse jeito, felinho, orelhudo, crina caída, perninha torta, você sabe, o sacerdote nunca te verá. O sacerdote nunca te verá. O sacerdote é o pastor. O pastor é um sacerdote. Era a mesma coisa dizer: o pastor nunca vai olhar para você. O pastor nunca vai te ver. O pastor nunca vai ver qualidade em você. O pastor nunca vai te colocar em cima do púlpito dele. A única coisa que vai acontecer, eles vão, o homem da casa terá que ir ao rebanho e pegar um cordeiro que é perfeito e sem mancha e levá-lo. E o sacerdote nunca olhará para o mulo. Ele examinará o cordeiro, porque o mulo nasceu sob uma primogenitura. Então o cordeiro sem defeito deve morrer pelo mulo. O cordeiro sem defeito deve que morrer pelo mulo cheio de defeito, que é tão defeituoso. E o cordeiro morre. Um cordeiro perfeito morre para que o mulo defeituoso possa viver. Você pensa que Jesus não sabia que você ia nascer defeituoso, torto, cego, manqueba? Ele sabia. E foi por isso que ele correu na frente e morreu. Para que quando você viesse,
você pudesse estar escondido debaixo do sangue. Que lindo quadro da redenção. Oh, que coisa! O Cordeiro Perfeito de Deus morreu pela prostituta, pela mulher do poço, pela mulher samaritana, pelo o covarde do Pedro. Pelo nervoso e agitado Paulo, Saulo de Tarso. Por mim e por você também. Para que nós, miseráveis seres humanos, alinhados e defeituosos, pudéssemos viver novamente. Que quadro da redenção! Isto é que é redenção. Porque esse pequeno mulo poderia pular e bater seus pequenos calcanhares e ter um bom momento. Por quê? Porque ele foi redimido. É por isso que agora ele pula, ele corre, ele bate o pé, ele canta, ele grita, dando valor à redenção. Como pode eu subir na plataforma, subir no púlpito, pregar a redenção quando eu discrimino alguém? Você vê um grupo de pastor discriminando um outro pastor porque não concorda com as suas ideias, com os seus pensamentos. Agora, quando ele chega discriminar um pastor como ele, que tem o mesmo ofício de pastor como ele, o que ele não faz com os aleijadinhos, com os mulinhos aleijados, com os burrinhos aleijados, cego, manco e mulo, manco que gagueja, que não sabe falar direito? Quer que todo mundo respeite o seu ofício de pastor, mas o outro tem o ofício de pastor também e ele não respeita. Julga, condena, discrimina, risca da lista de amigos. O que ele não faz com os crentes normais, com os crentes comuns, quando ele faz isso com um outro companheiro, um outro amigo que é pastor, que tem um ofício, que tem um ministério também. Ele vai escolher aquele que ele quer redimir. Ele vai avaliar se eu, você, aquele um lá merece ser redimido ou não. É desta maneira com uma pessoa que foi redimida e entende isso, ela fica emocionada. Você não pode ajudá-lo quando você está... A história conta que ele poderia ter, que ele poderia viver, porque o Cordeiro Perfeito morreu em seu lugar. O irmão Brana chega na sua igreja de viagem, ele sente falta de uma família. E aquela família saiu do tabernáculo, parou de congregar ali no tabernáculo do irmão Brana, porque quem sabe alguém estava humilhando eles ali, desfazendo deles. E eles então foram congregar, viajando longe para congregar com o irmão Júnior Jackson. Aí o irmão Brana chega de viagem
e sente falta da família. E ele vai até o irmão, não sei se era diácono, se era tesoureiro, administrador, se era pregador, não sei o que era, e pergunta para ele: cadê a família do irmão tal, que eu não estou vendo eles aqui? Aí foi embora. Foram embora? Mas para onde? Foi congregar com os galinhas, com as galinhas. Galinha? Sim. Quem que é as galinhas? O grupo de Júnior Jacques. O irmão Brano olhou para ele e falou: você deveria ter vergonha. Você não se envergonha de chamar os nossos irmãos de galinha? Eles não são galinha, eles são nossos irmãos. E agora esse pastor que fica em cima do púlpito, incentivando as igrejas, dizendo que o grupo é ismo, o grupo é isso, o grupo é aquilo, o grupo é aquilo outro. O que o irmão Brano diria para ele? O irmão Brano ia bater palma, abraçar, jogar o braço no ombro dele e dizer: ô irmão, você, graças a Deus você tem revelação, você tem visão. Você acha que o irmão Brano ia dizer isso? Ou o irmão Brano ia virar para ele e mandar ele tomar vergonha também? Quando vocês encontrar na rua alguém que saiu daqui e foi congregar lá no ISO, não é nem para vocês se cumprimentar, tá bom? O pequeno companheiro podia regozijar sobre é desta maneira que eu me senti no dia em que aquela história veio ao meu coração. Sabendo que eu era um pecador, eu não conseguia nem encontrar uma igreja que fizesse chamada de altar. E eu ia de uma para outra, nenhuma fazia chamada de altar, nenhuma convidava, todos eles estavam falando sobre flores e a nova ponte que ia cruzar o rio. E eu não estava interessado nisto. Eu estava procurando, interessado, de encontrar uma igreja que fizesse chamada de altar para me levantar as minhas mãos e dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador. Nisso, você lá, isso no jornal, você lê isso no jornal. Eu queria ouvir a Bíblia, a palavra. Todas estas coisas você vê no jornal. O que estão fazendo, o que desejam fazer, o que intentam fazer e o que vão fazer. Tudo isso aí você lê no jornal. Mas eu não estou afim disso. Eu quero ver o que a Bíblia diz. Eu quero ouvir o que a Bíblia fala. Eu quero ouvir o que a palavra de Deus fala. É isso que eu quero ouvir. E acredito que você também, meu irmão, minha irmã, é o que você quer ouvir, é o que Deus fala. Não que os jornais, a internet, a televisão, os políticos falam, mas o que a Bíblia, o que a palavra fala. É isso que alegra o meu coração, é isso que anima o meu espírito. E eu creio que você também está desta maneira. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a nossa próxima programação, se Deus nos permitir. Deus abençoe irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe Marcos Macedo, irmão Marcos Macedo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão sempre conosco nas nossas programações. Deus abençoe também pelo YouTube também, irmã Aura Varon. Deus abençoe, Deus proteja sua vida, seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela diga: manda um alô para mim, tá bom? Alô, irmã Aura Veron, Deus te abençoe, minha querida. Shalom, obrigado por estar conosco na nossa programação. Deus abençoe também a amiga SL, não sei o que significa o SL, mas Deus abençoe. Shalom, em nome do Senhor Jesus Cristo.
E a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanham e que ainda vão nos ouvir também futuramente, Deus abençoe. No YouTube nós temos 6.200 pessoas. Para um trabalho tão simples, tão humilde, igual o nosso, tem bastante pessoas nos ouvindo. Deus abençoe a todos vocês. Nós residimos aqui na cidade de Rio Claro e a nossa igreja fica na Avenida 54A, número 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E os nossos trabalhos aqui são todas as quarta-feiras, 19h30 e todos os domingos às 18 horas. E você pode vir e adorar a Deus conosco. O nosso telefone de contato é 19 981 19 12 14. 19, que é a operadora, 981 19 12 14. Você pode nos adicionar no WhatsApp, mandar mensagem, falar conosco, tá bom? E vocês também do Facebook, porque são duas páginas, YouTube e Facebook. E nós transmitimos simultaneamente para as duas páginas. No mesmo instante que nós estamos falando para os nossos amados e preciosos ouvintes do Facebook, nós também estamos falando para os nossos amados e preciosos ouvintes do YouTube. Também, vocês também do Facebook, são 5.000 pessoas que nos ouvem simultaneamente. Também este aviso serve para vocês. Rio Claro, Avenida 54A, 699, quarta e domingo, quarta às 19h30 e domingo às 18 horas. Também o nosso telefone, 19 981 19 12 14. 19 981 19 12 14. Você pode nos adicionar aí no seu WhatsApp, falar conosco, mandar mensagem para nós e nós responderemos a tua mensagem. Shalom, Deus os abençoe. Se vocês tiverem pedidos de oração para você, amigo, parente, vizinho, mande seu pedido de oração por nós aí e para nós aí, nós estaremos orando por vocês. Se aqueles que desejaram uma visita de um obreiro, seja onde você estiver, qual estado, qual país, qual nação você tiver, entre em contato conosco e você receberá um obreiro aí na sua casa, na sua igreja, na sua fazenda, no seu sítio, para te visitar, tá bom? Shalom, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vocês de Guarujá, aí Guarujá, a nossa igreja em Guarujá fica no bairro Selma, na Vila Selma, na Rua 1, número 4. Olha que endereço fácil de gravar. Vila Selma, Rua 1, número 4. Quase na principal, quase na esquina da principal, de frente ao campo de futebol. Deus abençoe vocês aí em Guarujá também. Shalom a todos. E aí nós estamos todos os sábados e todos os domingos. Quando o pastor está presente, sábado à noite, culto normal, sábado à noite, oração, pregação, oração, e no domingo, escola dominical às 9 horas da manhã. Tá bom? Deus os abençoe a cada um. E quando o pastor não está, aí está o irmão Joabe, reunido aí com a sua família, e ele pode receber vocês, ele ficará muito feliz em receber vocês aí. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos.